Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trazer o nosso resumo da nossa segunda lição da nossa revista de jovem. Segunda lição dessa revista que está falando sobre sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Cristo. Nós estamos trazendo semanalmente resumos das nossas lições, tanto da revista de jovem como da revista de adulto, a nossa escola bíblica dominical. No vídeo anterior, que foi a primeira lição dessa revista, tive como título Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir ao Senhor Jesus Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos abrindo mão deste mundo para seguir os passos do nosso Salvador. Nós somos discípulos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo das bênçãos celestiais. E Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, discípulos cristãos seguem o seu mestre, o seu professor, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vai pontuar que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Então, imitando os ensinamentos dos apóstolos que seguiram os ensinamentos de Cristo. Então, discípulos fazendo discípulos. Hoje, nossa segunda lição tem como título Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Vamos trazer o nosso resumo sobre essa nossa lição. Lembrando que a nossa revista, desse terceiro trimestre, a revista de jovens, está contextualizando a questão de sermos discípulos, imitadores do Senhor Jesus Cristo, né? O mundo está aí nessa baderna, essa confusão, as verdades absolutas estão refutando, tentando distorcer a verdade da palavra de Deus, mas nós somos transformados, nós somos mudados através da ação, da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então não devemos nos conformar com este mundo, pois ele já está no maligno, como diz o Senhor Jesus Cristo. Nós somos forasteiros aqui nessa terra. Nós estamos aqui pregando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a salvação. Nosso papel aqui, o principal objetivo do cristão é pregar o Evangelho, as boas novas. Jesus desceu do céu para nos trazer de volta à comunhão com Deus. Jesus passou durante o seu ministério aqui pregando e ensinando as boas novas da salvação. E Jesus subiu ao céu, deixou essa incumbência com seus apóstolos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse que eles receberiam o poder, a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas, mártir, em Jerusalém, ali onde tudo iniciou, em Samaria, a Judéia e os confins da terra. E hoje nós estamos aqui dando continuidade a esse idem do Senhor Jesus Cristo que ele nos comissionou, ok? Então, o nosso texto bíblico está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 4, versículo do 19 ao 22. Lembrando que você não deixe se você ainda não segue o nosso canal, você não deixe de seguir e acompanhar os nossos vídeos, sempre deixando seu comentário, ativando o sininho de notificação e compartilhe. Compartilhe o nosso vídeo nos seus grupos
de WhatsApp, redes sociais, para que o nosso vídeo também alcance outras pessoas. O propósito, o objetivo é que venhamos a crescer em conhecimento na palavra de Deus, ok? O nosso texto principal, ou texto áureo, está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A nossa verdade prática, o resumo da nossa lição, pontua que a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo, sendo transformados. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. O Evangelho de Cristo traz essa transformação em nós. E o crescimento, o amadurecimento, a maturidade vai vindo ao longo da nossa caminhada cristã, né? Mas é um processo contínuo de aprendizagem. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Sempre que pegamos a palavra de Deus para estudar, para meditar, o Espírito Santo nos traz algo novo. O autor, aquele que inspirou aqueles 40 homens de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada, nos ilumina quando nos debruçamos para meditar na palavra de Deus, para dar continuidade à ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos comissionou quando estava aqui na terra, no meio do povo, né? Em nosso meio, em meio aos nossos irmãos que já dormem no Senhor. Então, o nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 4, versículo 19 a 22. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Falando aqui, quando Jesus chamou Pedro e André, seu irmão, e logo depois Tiago e João, irmãos também, né? Então, quando Jesus começou a chamar os discípulos que fizeram ali, deixaram seus afazeres, a sua vida cotidiana e passaram a caminhar, a seguir os passos do seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, né? Discípulos fazendo discípulos. Nós somos chamados cristãos, filhos de Deus, e nosso papel como cristão tem que ser sempre pregar o Evangelho das boas novas. O nosso propósito como igreja, como sal, como luz, é anunciar o reino de Deus para aqueles que estão em trevas. Então, nós estamos aprendendo com o nosso mestre, e seguir a Cristo sempre vai nos levar a fazer renúncias. Seguir a Cristo exige renúncias daquele que se predispõe a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus pergunta a Isaías: a quem enviarei? A quem enviarei? No livro escrito pelo profeta Ezequiel, Deus fala que procurou alguém que estivesse na brecha, que se colocasse na brecha, e não encontrou ninguém. Quando em Atos capítulo 8, quando aconteceu ali aquela perseguição ali com a morte de Estevão, aquela perseguição ali em Jerusalém, onde aqueles irmãos saíram, fugiram de Jerusalém para não serem presos, não serem mortos, ficaram apenas os apóstolos.
Atos capítulo 8 vai pontuar que Filipe desceu para Samaria, anunciando, pregando o evangelho das boas novas, e os samaritanos aceitaram a mensagem de Filipe, que Filipe estava pregando, e o Espírito Santo realizando milagres através de Filipe. E o Espírito Santo chega para Filipe, manda que ele vá para o deserto, o caminho de Gaza, porque o Espírito Santo tem um propósito ali. Aquele eunuco, príncipe ali de Candace, da rainha da Etiópia, estava voltando de Jerusalém, estava lendo uma passagem que falava sobre o profeta Isaías. Mas ele não entendia de quem Isaías estava falando, se dele mesmo ou de outra pessoa. O Espírito Santo fala com Filipe para que ele encoste no carro. Aí Filipe encosta e vai ouvindo, enquanto aquele etíope, aquele eunuco está lendo. Aí Filipe pergunta: entendes tu o que está lendo? Aí ele diz: como entenderei se não há quem me explique? E aí pede que Filipe suba no carro. Filipe sobe ali, vai com ele e começa a explicar as escrituras, anunciando, mostrando que o profeta Isaías estava falando do Senhor Jesus Cristo. As boas novas foi pregado àquele homem e ele reconheceu e aceitou o convite de aceitar Cristo como seu Salvador e foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Então, o nosso propósito é imitar a Cristo. Já pensou se Filipe não soubesse de quem aquele eunuco estava lendo, de quem estava falando? Obviamente que o Espírito Santo não ia conduzir ele se ele não soubesse, iria conduzir outro. Mas Filipe estava preparado, porque Filipe conhecia as Sagradas Escrituras. Filipe estudava as Sagradas Escrituras. Então, quando estudamos, quando nos dedicamos, o Espírito Santo nos faz lembrar no momento oportuno. Não é que vai vir uma revelação do céu se a gente não estudou. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz lembrar. Não vai lembrar algo que a gente não estudou, que a gente não pesquisou, que a gente não nos debruçou, a gente não nos esforçou. O Espírito Santo fará, Jesus diz, o Espírito Santo fará lembrar aquilo que estudamos, aquilo que pesquisamos, aquilo que nos empenhamos em aprender. Então, o Espírito Santo usa aquilo que temos, Deus usa aquilo que temos. Mas se somos relapsos, negligentes, descompromissados, não tem como, né? Então nós temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pontuar que o chamado de Jesus para os seus filhos, seus discípulos, saber que a vida cristã é feita de escolhas e mostrar que o aspecto da jornada cristã, da nossa jornada cristã ao lado de Cristo, exige mudanças de atitude, mudanças de comportamentos, né? Nosso primeiro tópico está falando sobre mais que um chamado, um retorno. Mais que um chamado, um retorno. É preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. É preciso uma transformação interior. Quando Jesus teve aquele encontro, quando Nicodemos, aquele mestre da lei, foi ter com Jesus ali em Jerusalém, registrado ali em João, capítulo 3, Evangelho escrito por João, capítulo 3, Jesus vai dizer a ele que é necessário nascer de novo. Mudança de atitude, mudança de comportamento, nascer da água e do Espírito. É necessário que o Espírito Santo nos envolva, sermos submissos, transformados, deixarmos sermos conduzidos pela pessoa do Espírito Santo, porque a salvação não é por obras, não é por conhecimento, é pelo amor, pela graça, a justiça de Deus revelada na cruz, manifestada ali na cruz. A justiça de Deus, quando Deus olha para nós através de Jesus Cristo, Deus nos vê perfeito. Por quê? Porque Jesus seguiu os mandamentos, as orientações, a vontade do seu Pai. Jesus foi fiel
ao seu Pai. E nós somos imitadores de Cristo. Então temos que ser fiel a Cristo em tudo nas nossas vidas, né? Então, o registro da vocação de Pedro, João, André e Tiago, os pescadores ali da Galileia, né? Nosso primeiro tópico em trazer um registro sobre o chamado deles, quando Jesus passou ali e os chamou. Eles são os primeiros daquela geração de apóstolos a quem Cristo convidou para segui-lo. Eram homens experimentados na arte da pescaria e que tinham plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto de um ato sobrenatural. Falando ali, registrado em Lucas capítulo 1, versículo 8, quando eles estavam numa pescaria, né? Jesus estava ali, eles tinham pescado tinha passado a noite toda ali no mar, no lago ali, não conseguiram pescar nada. Quando foram pela manhã, né, obviamente vieram para a margem, tinha acabado a pescaria, não tinha conseguido pegar nada, passaram a noite, não pegaram nada, e Jesus estava ensinando a multidão ali na beira do mar, do lago. E Jesus sobe em um daqueles barcos e começa a ensinar. Quando Jesus terminou ali de ensinar, Jesus chamou eles, falou que eles fossem ao mar e lançasse as redes. Aí Pedro vem dizer: Senhor, nós passamos a noite toda pescando, mas não pegamos nada. Mas, segundo a tua palavra, vamos fazer assim, vamos te obedecer. E foram e lançaram as redes e pegaram muitos peixes e ficaram admirados com aquele milagre, né? Mas adiante vai dizer que Pedro disse: Senhor, se afasta de mim, porque sou um homem pecador. Então, um milagre extraordinário que aconteceram na vida daqueles homens, Jesus mostrando que eles faziam parte de um chamado especial. Homens simples, mas que quando foram chamados obedeceram à voz do seu mestre. Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória divina. Está lá em Lucas, a gente já pontuou, capítulo 5, versículo do 8 ao 9. É nesse cenário de perplexidade que Jesus lança um maravilhoso convite àqueles pescadores: venham após mim, eu vos fareis pescadores de homens. Todos nós temos um propósito nesta terra. Deus nos chamou com um propósito, ainda que alguns não aceitem, mas nós temos um propósito que Deus nos chamou para isto, né? O convite do Evangelho, devemos mudar tudo para sermos seguidores de Cristo. Assim é o convite do Senhor Jesus Cristo. Quando aceitamos seguir a Cristo, precisamos fazer algumas concessões. Algumas coisas que fazíamos já não devemos praticar mais. Nós vamos sendo transformados, sendo moldados. E quão maravilhoso é ser seguidor, discípulo do Rei e Senhor Jesus Cristo, do Autor da vida, né? É algo extraordinário. O amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria, naqueles homens? O que havia de especial neles? Nada. Eram pessoas simples, comuns, cuidando da sua vida, dos seus afazeres do dia a dia. Mas o Senhor conhece, e quando obedecemos, atendemos ao chamado do Senhor, Ele nos transforma, né? Ele nos transforma. Os primeiros apóstolos viviam na obscuridade da vida, né? Na dureza da sua vida cotidiana. A missão de Jesus passava pela salvação do mundo. A decisão mais óbvia seria, se fosse nós, obviamente, construir uma equipe que fosse formada por peritos no assunto. Nós íamos logo escolher alguém que fosse especialista naquela área. Perito, estudado, mestre, doutor naquela área. Olha como é o reino de Deus, né? Como é o reino de Deus. Se a missão de Jesus fosse
de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que fosse formada por peritos no assunto. Sacerdotes, escribas, fariseus, né? Mas Jesus contraria todas as expectativas e opta por escolher gente sem formação religiosa formal, pessoas simples, porém com coração quebrantado e dispostos a obedecer. Assim é o reino de Deus. Deus pega aqueles que acham que são e tira do lugar. E pega aqueles simples, humildes, mas que tem um coração disposto, que tem disposição, que tem humildade, que tem desejo de estar na presença do Senhor, que tem amor pelas almas perdidas, e Deus usa estes. Jesus pegou os discípulos, pessoas simples, cobrador de impostos, como Mateus, desprezado, zelotes, homens simples, pessoas simples, que os líderes, os mestres da lei não davam nada. E estes homens, como vai dizer ali na história da igreja primitiva, transtornaram o mundo no poder do Espírito Santo. Ou seja, colocaram o mundo na direção certa, porque todos estão de cabeça para baixo, andando nas direções erradas. Os apóstolos, através do poder do Espírito Santo, veio colocar o mundo na direção certa. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, Jesus usa pessoas simples, que não são arrogantes, que não se acham, que se deixam ser usados pelo Espírito Santo, porque toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados para seguir os seus passos. Assim como eles, como os apóstolos, nós não merecemos nada. Tudo é graça e amor de Deus. Devemos valorizar em grande estima o ministério que temos recebido do Senhor. Qual o valor que nós temos dado àquilo que o Senhor nos comissionou? Os talentos que o Senhor nos comissionou, o Senhor nos cedeu, nos deu para usar. O que estamos fazendo com os talentos que o Senhor nos concedeu? Precisamos fazer essa reflexão. O que é seguir a Cristo? O que é ser discípulo de Cristo? O que é que estamos fazendo? Temos noção da grandeza do que é isto? Da responsabilidade do que é isto? O propósito para o qual Deus nos comissionou? Precisamos fazer essas reflexões. Se Jesus chamou você, que se sente pecador e limitado, Jesus nos chamou para uma inacreditável tarefa, devemos segui-lo, obedecê-lo. Jesus não faz escolhas erradas. Às vezes olhamos para nós e nos sentimos incapazes, mas quando nos sentimos assim é porque o Espírito Santo é que nos capacita. Obviamente que precisamos fazer a nossa parte, mas são os humildes, os simples, mas que estão dispostos a obedecer, que é usado, que o Senhor chama, que o Senhor busca. Estamos fazendo o que com o que o Senhor tem nos comissionado a fazer? Nós estamos falando sobre imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um chamado. Convite para viver a serviço do reino. Os pescadores, os discípulos, não receberam um contrato com garantias e benefícios. Olha, eles foram simplesmente convidados a abandonarem tudo e seguir a Cristo
para fazer coisas grandiosas para o reino de Deus. Tinha sua vida cotidiana. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. Sai, em outras palavras, sai da tua comodidade, da tua vidinha e vai para o chamado, para o propósito para o qual eu tenho para ti. Estamos dispostos a renunciar, fazer renúncias, seguir a Cristo? Tem preço. Tem renúncia. Seguir a Cristo é ir na contramão do mundo. Ir além. Ser separado. Ser escolhido. Mas uma alegria. Ser escolhido, ser chamado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, André, João e Tiago não hesitaram em seguir o chamado do Senhor. Imediatamente deixaram tudo e seguiram. E nós estamos dispostos a priorizar o reino de Deus em nossas vidas? Estamos dispostos a priorizar o reino de Deus em nossa vida? Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a minha vontade. E as demais coisas, ao seu tempo, serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. Prioriza o reino de Deus. O chamado que eu tenho para a tua vida. Que eu cuido do resto. Porque o nosso Senhor garante a nossa vitória. Mas precisamos primeiro fazer a nossa escolha. Qual é? Obedecer. Obedecer. A vida cristã é feita de escolhas. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição. Jesus nos convida, nos chama. Ele não nos obriga, não nos impõe. Ele nos convida. Ele não nos força. É totalmente diferente, né? Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus, como o jovem rico que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 22. Jesus diz: agora vende tudo que tem e vem e me segue. Como ele era muito rico, coração, ambição estava nas riquezas, ele deu as costas e foi embora. Jesus não forçou. A lei registrada em Marcos, capítulo 5, versículo 17, quando Jesus atravessou aquele lago ali e chegou ali em Gadara, ali nos Gadarenos, que tinha aquele homem ali endemoniado, que vivia nos sepulcros, destruindo tudo, ninguém vivia com aquele homem, vivia no limo, na podridão. E quando Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios, aqueles moradores daquela região expulsaram Jesus dali. Mandou que Jesus fosse embora. Ninguém é forçado. Jesus não força. Jesus faz o convite. E quando aceitamos, Ele nos chama para segui-lo. Mas nem todos aceitam o chamado do Senhor. Nem todos aceitam. Jesus é e será sempre a melhor decisão de nossas vidas. Muitas vezes, as pressões externas tentam sabotar nosso relacionamento com Deus, tentando nos levar a uma postura dúbia com relação ao reino
e nossas responsabilidades espirituais. Os afazeres e as preocupações da vida tentam ofuscar o nosso chamado, nos tirar do propósito para o qual Deus nos comissionou. Todos nós viemos a esta terra com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós nesta terra. Ninguém veio por acaso. O problema é que muitos, porque têm seu livre-arbítrio, escolhem caminhos errados e não o propósito para o qual Deus trilhou para ele ou para ela. E muitos, infelizmente, se perdem porque saem do propósito para o qual Deus os chamou. Deixa os embaraços da vida conduzir para o caminho largo, fácil, sem responsabilidades. E as nossas escolhas têm consequências. Aquilo que plantamos, colhemos. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Seguir a Cristo exige escolhas, concessões, renúncias. Mas no final nós temos a nossa vitória e estamos andando, caminhando, conversando. O autor da vida, o nosso Senhor, e isto é extraordinário. Bendito seja Deus, a natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos, porque Deus chama todos, porém nem todos obedecem ao seu chamado. Estamos preocupados apenas com os nossos planos e viramos as costas para os perdidos? Jesus nos chamou para fazer discípulos. Um cristão que não sente o mover do Espírito Santo, o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica com o Senhor que morreu por nós. Estamos vendo aí nas redes sociais o episódio que aconteceu com a cantora Bruna Carla, quando ela se posicionou segundo a palavra de Deus em relação ao seu amigo que é gay. Ele tem a escolha dele e ela respeitou, mas não deixou de dizer, se posicionar segundo o que a palavra de Deus diz. Testemunho de vida, testemunho, isto é ser discípulo, é não negar a fé, é não negar a verdade do Evangelho, independente da situação. E muitos têm evitado falar com medo de perder seguidores, de perder status, de perder popularidade. Mas o reino de Deus, seguir a Cristo, exige renúncia. Exige renúncia. Exige que escolhas sejam feitas. E a verdade tem que ser sempre prevalecida. Como estamos nos posicionando diante de uma situação que exige uma postura de um discípulo de Cristo? Esteja preparado para as renúncias. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Nunca fomos enganados. Nunca fomos enganados. Desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos
em virtude do relacionamento sincero que temos que ter com Cristo. João 16:33 vai dizer que no mundo passaremos por vicissitudes, por tribulações, por aflições, por situações desfavoráveis. Todavia, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Aqueles pescadores perderam de imediato a estabilidade de suas vidas, aquela vidinha cotidiana, o aconchego de seus lares, mas ganharam a salvação e um galardão no céu, porque decidiram seguir ao seu Mestre. Aleluia! E para finalizar o nosso terceiro tópico, a nossa jornada ao lado de Jesus, do nosso Mestre, né? Por que era necessário segui-lo? Porque viver com Jesus, como vai dizer o João, é inefável, indescritível, inexprimível. Andar com Jesus é algo extraordinário. Ser chamado pelo autor da vida é algo inexplicável. Ter comunhão com Deus não tem preço. Ter relacionamento com o nosso Pai, conversar com o nosso Pai, nós temos acesso a Ele. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso a Deus foi liberado. Então nós temos esta oportunidade de ter esse relacionamento pessoal com o nosso Criador. Então, por que é necessário segui-lo? Porque não tem nada melhor nesta vida do que estar na presença do nosso Pai. Em um período de comunicações precárias, a vivência da experiência cristã era algo fundamental, pois somente aqueles que tivessem a oportunidade de contemplar a magnitude do ministério de Jesus poderia depois olhar com olhos dignos de embaixadores de Cristo. Eles caminharam com o Senhor, eles aprenderam com o Senhor, eles viram os milagres, as curas extraordinárias, o poder do Espírito Santo na vida do Senhor. Como é bom andar com Deus. Nós nunca estaremos só, andando com Deus, renunciando a qualquer coisa para ter intimidade com Deus. A dinamicidade da proclamação do reino, o testemunho dos pescadores da Galileia, nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho. Como vai dizer o apóstolo João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus habitou entre nós. Aleluia, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que enunciados vazios. É o anúncio da salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. A mensagem de Cristo nunca foi apenas um amontoado de teses. Ela é o poder que salva e transforma vidas. Onde o Filho de Deus andava, ele fazia milagres, curas e libertação. Aleluia. A exaltação de aspectos supérfluos no contexto cristão atual, idolatria, a famosos, a busca de fama, não tem qualquer valor para o reino de Deus. Status não tem nenhum valor para o reino de Deus.
Todavia, orações, intercessões, visita aos anônimos, que os anônimos realizam, pessoas, servos de Deus que não são vistos, que não estão nos holofotes, mas que têm um valor extraordinário para o reino de Deus. Esses, sim, o Senhor conta. Esses, sim, o Senhor conta com eles. Aprendendo no caminho do Senhor. O princípio judaico de Provérbios 22, 2, que diz que, pontua que devemos educar a criança no caminho que deve andar, para que quando ele está velho, ele não se desviará. Também tem validade para a nossa fé cristã. A melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, a uma caminhada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus jamais conseguiriam transmitir em suas lições nas sinagogas: amar e misericórdia. Esse é o cerne da nossa fé, andar com Jesus e assim realizar obras para a glória do seu nome. O convite de Jesus não é para uma mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Assim que, como está lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Discípulos de Cristo, chamados para mudar, para transformar, para iluminar, para salgar, para fazer a diferença em nossa sociedade, em nossa comunidade, em nossa família. Discípulos imita o seu mestre. Estamos imitando, seguindo os passos do Senhor Jesus? Deus abençoe a tua vida.